Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o SBPE poupança. Muita gente acaba tendo medo até de simular, passar para o seu cliente ou você mesmo quando faz a simulação, ficar com dúvida. Então vamos lá. Para a gente iniciar aqui o vídeo, vamos explicar novamente, vamos desmembrar o financiamento em 3 partes. Nós temos o sistema de amortização, que é aqui que você vai escolher entre saque ou price, tema do outro vídeo que nós fizemos. Tem a correção monetária do saldo devedor, ela acontece uma vez por mês após o pagamento da prestação, que atualmente é feito pela TR. Tá? Já tivemos alguns momentos, carta de crédito que teve atualização do saldo devedor pelo IPCA, inclusive ainda tem gente que sofre com isso. E tivemos também correção do saldo devedor pela poupança, mas não é o caso. Tá? Então vamos lá. Existe sistema de amortização, saque ou price, correção do saldo devedor e taxa de juros. Vamos utilizar primeiro, como exemplo, o SBPE tradicional, vamos chamar assim, onde a taxa de juros é pré-fixada, ou seja, no início do contrato, conforme o teu perfil, o perfil do teu cliente de relacionamento com a Caixa, vai ser definida essa taxa. Tá? No nosso exemplo aqui, vamos para o simulador, nós vamos falar aqui do financiamento de 500 mil, onde foi feita a escolha pela saque, correção do saldo devedor pela TR, há uma taxa de juros anual, conforme o perfil do cliente, de 11,29 ao ano. Lembrando que a gente está gravando esse vídeo em abril de 2025, que a Selic está em 14,25. Nessas condições aqui, a prestação está dando em torno de 5.899. Ou seja, do início ao fim desse contrato, a taxa de juros que vai ser calculada ali no mês, ela é representada ao ano, mas ela é calculada ao mês, vai ser de 11,29 ao ano. Então ela é bem previsível, a pessoa sabe, o cliente sabe, do início ao fim, qual vai ser a taxa de juros aplicada ali. Ela pode mudar? Se a Selic subir, se a Selic cair? Não, nenhum nem outro. Porém, pode ser que em algum momento pode ser feita a solicitação de portabilidade, se algum outro banco te oferecer uma taxa menor, é aí que vai ser feita a operação. Ou se o banco aceitar fazer em algum momento a repactuação de taxa de juros. Isso não é comum, tá, pessoal? Isso só aconteceu assim com mais frequência na época da pandemia, mas isso é porque a Selic chegou a 2, 2,5%. E aí, para não ficar perdendo os contratos por portabilidade, os bancos aceitaram fazer mais repactuações, mas não é o comum, certo? Então vamos lá, entendemos aqui o financiamento tradicional, onde a taxa é pré-fixada. Vamos pular agora para a poupança. No exemplo da poupança, a gente continua com a correção do saldo devedor pela TR. Tá? Isso é muito importante. Também tem a opção entre saque ou price, ou seja, sistema de amortização e correção do saldo devedor. Porém, a taxa de juros aplicada no teu contrato do teu cliente, ela já não é mais uma taxa pré-fixada. Ela é composta por uma parte pré-fixada, que aí sim vai depender do perfil de relacionamento do cliente, mais o rendimento da poupança. Então vamos aqui no simulador. Aqui ele já dá um quadro de aviso. Atenção! Essa é uma simulação onde os juros calculados são apurados somando a taxa fixa de 4,32% ao ano, conforme o perfil do cliente, mais a taxa variável em função do rendimento da poupança, vigente a cada vencimento da prestação, que atualmente é 6,17% ao ano. Ou seja, somamos aqui uma taxa efetiva de 10,49% ao ano. Repare, menor, bem menor do que os 11,29% ao ano da TR. Mas aí, por que muita gente tem medo se a gente tem tanta diferença aí de taxa? Exatamente essa variação, essa parte variável. Mas vamos lá, nós vamos, nesse vídeo agora, desmistificar e deixar mais fácil para você ou seu cliente tomar a decisão. Vamos lá para o contrato da Caixa. Fica mais fácil para a gente entender. Aqui a cláusula diz que a taxa anual é a soma da taxa fixa com a taxa de remuneração adicional dos depósitos de poupança. Guarda aí esse termo. Vamos agora para o site do Banco Central para a gente entender qual a regra da remuneração dos depósitos de poupança. De acordo com a legislação atual, a remuneração dos depósitos de poupança é composta de 2 parcelas. 1. Remuneração básica dada pela TR e 2. A remuneração adicional. Lembra que eu falei para guardar esse termo? Qual que é a regra dela? A remuneração adicional corresponde a 0,5% ao mês, enquanto a meta Selic for superior a 8,5%, ou 70% da taxa Selic, caso a meta Selic seja inferior a 8,5%. Beleza, aí você diz assim, pô, legal, então eu tenho a taxa fixa, mais a parte variável. E a Selic subindo, a TR subindo, o que vai acontecer? Qual que é a minha garantia? A garantia está aqui no contrato da Caixa. Esse é o segredo. Vamos lá no contrato. A garantia está aqui, ó, nesse termo. A taxa balcão é a soma da taxa fixa com a taxa de remuneração adicional. Ou seja, a parte da remuneração básica, ela não entra no cálculo da taxa de juros
variável. Ou seja, novamente, 0,5% ao mês, que representa ao ano 6,17, enquanto a Selic for superior a 8,5%. Caso não haja uma alteração nessa regra, a Selic pode chegar a 20%, 30%, 40%, o que a taxa cobrada ali no contrato, a parte variável, vai ser os 6,17% ao ano. Tá, mas se a taxa cair, se ele caiu, baixou de 8,5%, a gente vai falar que essa parte variável, ela vai passar a ser contabilizada agora por 70% da Selic, ou seja, menos. Então, o teu contrato ele tem chance, caso a economia melhora, de reduzir os juros. Vamos lá, mas não tem risco? Quais são os riscos aqui? O governo alterar a remuneração dos depósitos da poupança. Então, vamos lá. Que a regra continue a mesma, que seja a remuneração básica, mais uma remuneração adicional. Porém, a remuneração adicional passe a ser 0,6% mais TR. Aí sim, a tua taxa vai aumentar. Porém, é altamente improvável. Não é impossível, é improvável. Por quê? Porque o governo teria que estar fazendo uma alteração para que os clientes recebessem mais de rendimento da poupança. Por isso que eu digo que é improvável. Outra situação também, que de certa forma tem relação. Vamos lá para o contrato da Caixa, item D. Caso ocorra a substituição do critério atualmente estabelecido para a remuneração adicional dos recursos aplicados na caderneta de poupança, passará a ser utilizado em substituição ao novo critério. Ou seja, o risco é o mesmo. Tem que haver uma alteração na regra da remuneração adicional. Se for para baixo, ruim para quem aplica e bom para quem tem esse contrato. Se for para cima, vai impactar. Aí sim vai impactar um pouco na taxa de juros, mas, de novo, é altamente improvável que isso ocorra. Conclusão, gente, a carta de crédito SBPE poupança dá para ser também previsível. Você entendendo aqui esses detalhes técnicos, esses detalhes, esses termos, você consegue entender qual que é o teu risco de estar optando. Teu cliente consegue entender qual que é o risco optar por uma taxa de juros que hoje está cobrando 10,49 ao ano. Para um cenário de Selic a 14,25, é uma taxa boa. Vamos comparar aí com o Itaú hoje, que está fornecendo para o Personalité uma taxa de 12% ao ano. Então, pessoal, a decisão sempre é do cliente. A gente orienta, passa as informações, esclarece, deixa o mais transparente possível, mas quem vai definir, quem vai tomar a decisão final é sempre o cliente. É isso aí, pessoal. Eu sei que foi muita informação, tá? Se você precisar, volta, assiste de novo. É esse o diferencial que a gente quer trazer com a Imóveis. Detalhes, explicações mais técnicas, mas de uma forma simples, clara, transparente. Informações essas que eventualmente até funcionários da Caixa teriam dificuldade para te passar. Conta com a gente, curte, compartilha esse vídeo, manda para corretores, para imobiliárias, para teu parente que está pensando em fazer um financiamento. E conta com a Imóveis. Se tiver alguma dúvida quanto a esse vídeo ou quanto a outro assunto, manda aqui para a gente no direct, no WhatsApp, que aí com certeza a gente vai te ajudar. Se a gente não souber, nós vamos atrás, tá bom? Mais uma vez, curte, compartilha, manda para todo mundo e bora com a Imóveis.